ministrando a palavra do Senhor, e hoje eu sou grata a Ele por poder voltar, amém? Para rever os irmãos mais uma vez. Louva a Deus pela vida do pastor João, amém? Homem de Deus, que o Senhor colocou aqui neste lugar, para que o nome dele fosse glorificado. Adoro a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que nesta noite foi concedida a oportunidade de mais uma vez estar na presença do Altíssimo, porque cada um de nós que entrou por essas portas nessa noite só chegou porque tem uma hora marcada na agenda de Deus. Ninguém veio aqui hoje por acaso ou porque não tinha um outro lugar para ir. Você chegou aqui hoje porque o Senhor preparou a tua chegada. Ninguém entra na presença dele sem a permissão dele. Ninguém chega diante dele sem que ele assim permita. Então nesta noite eu e você já estamos honrados nessa noite, porque pela misericórdia do Senhor Ele permitiu a minha chegada, permitiu a tua chegada, porque Ele sabe, você também sabe, nós todos sabemos que de nós mesmos não teríamos chegado, porque não temos condição nenhuma de entrar na presença dele, porque somos seres humanos limitados, dependentes, totalmente dependentes da misericórdia e da graça dele. Está em um lugar como esse é uma honra muito grande. Eu e você só passou por essas portas hoje porque no dia de eu
noite, pastor João. Não vou pedir perdão para o Senhor, porque foi o Senhor Jesus que nessa madrugada me deu essa palavra. Saí de Vitória da Conquista com uma palavra preparada e esboçada para o culto de hoje dentro desse tema. Mas a madrugada o Senhor me visitou. E o Senhor falou comigo, eu tenho uma palavra para o meu povo. E não é aquela que você esboçou. Não é aquela que você preparou. Eu tenho uma palavra para o coração da minha igreja. Ela está esperando resposta de mim. Ela está esperando uma resposta da minha parte. Então abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Aleluia, Jesus. No versículo 11, Deus tem uma palavra para o coração da tua igreja nessa noite. Você não será despedido de hoje dessa casa sem a resposta de Deus para a tua oração, sem a resposta de Deus para a tua busca nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Quem está em posse da palavra do Senhor nessa noite, diga glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de uma íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra. Amém? Pode sentar nessa noite adorando a Jesus, aplaudindo a Ele, porque onde Ele está, algo novo sempre acontece. Aleluia, Jesus. Como o Senhor falava no meu coração a respeito desta palavra, eu falei: fala, Senhor, que a tua serva ouve. E Jesus falava no meu coração, amém, que está em nosso meio como um grande profeta. Ele veio nesta noite fazer grandes promessas na tua vida. Tu não sairás
porque o menino morre. Então ela olha para os 4 cantos e não tem mais saída. Ela está saindo da cidade, Jesus está chegando. Ela está encerrando e Jesus está iniciando. Aleluia. E a Bíblia diz que ela vai saindo e Jesus olha para aquela mulher e vê que aquela mulher está chorando. Aquela mulher não fala nada. Você vai ver na Bíblia, nos milagres de Jesus, que toda vez que Jesus está operando um milagre, alguém sempre está gritando. Alguém sempre está clamando. Mas dessa vez ela não está clamando, porque a situação dela era uma situação sem esperança. Tinha um cego que clamava, estava cego, mas ainda andava, estava cego, mas ainda falava. Mas a situação daquela mulher era morte, não tinha solução, não tinha jeito. Não era apenas uma cegueira, não era apenas uma mudez, não era apenas uma enfermidade, não era apenas um espírito imundo, não. Aquilo ali era o final de tudo, acabou, encerrou, não tem mais jeito. Aleluia! Jesus olha para ela e ela está em ponto de choro. A única coisa que ela podia fazer era chorar. Ali não havia clamor, ali não havia pedido de socorro, ali não havia pedido de ajuda, não era uma situação que alguém podia ajudar. Não era uma situação que alguém podia estender a mão, não era, não. Era o final de tudo, estava acabando, acabou. Jesus olha para ela e vê ela chorando. E quando Jesus se aproxima dela, a multidão está levando, porque a única coisa que a gente pode fazer por um morto é levar ele para jogar na cova. Não há nada que ele precise mais. Ele não precisa mais de ajuda, ele não precisa mais de gentileza. Não adianta você baixar no ouvido dele e profetizar. Não adianta você olhar para ele e orar. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer voto, não adianta você falar palavras bonitas e nem palavras ofensivas na vida de alguém que está morto, na situação de alguém que está morto. Nada pode ser feito por ele. A única coisa que você pode fazer por um morto é carregar ele assim, porque ele não tem condição de ir para o seu enterro andando por conta própria, e o povo agora terá que carregar. A única coisa que se pode fazer por alguém que já morreu é carregar ele para enterrar. Só enterrar. Não há nada que se pode fazer por ele. Se você elogiar, não adianta nada. Se você xingar, também não adianta. Não há nada que você fale para ele. A multidão fala dele, mas não fala para ele. A situação de morto é essa. Ele vira um comentário, mas ele não ouve e não recebe os comentários. Está morto, a multidão está levando, e você vê a multidão uns falando para os outros sobre o morto. O morto é o assunto do momento, mas ele não sabe. Ele não participa, ele não vê. Ninguém fala para ele que ele era um homem bom. Fala para as pessoas que estão à sua volta: fulano era um homem bom. Se não era bom também, o povo fala. O povo começa a falar do morto, mas não para o morto. Se ele viveu bem, o povo fala. Se ele é o culpado da sua morte, também o povo vai falar, vai comentar o bochicho, vai falar do morto, mas não vai falar para o morto. Quando morre, quando acaba o assunto, aquele momento é ele. Mas ele não fica sabendo de nada. Ele não ouve. Amém? É por isso que o povo diz assim: o que tiver que fazer, faz enquanto está vivo. O que tiver que falar, fala enquanto está vivo. Porque morreu, não adianta
gosta da família? Do morto. Quem é que já ouviu alguém dizer assim, você não vai no velório de fulano, não? Aí alguém fala assim, eu vou lá por causa da família que eu desconheci. E eu vou lá para o povo não ficar falando que eu não fui. Mas se enterrar lá mesmo, ninguém conta. Ele não vai saber. Ele não fala, eu estou indo lá, porque senão fulano vai falar que eu não fui no enterro dele. Ele vai por causa da família. Eu vou lá dar um abraço de fulano que perdeu a mãe, que perdeu o filho, que perdeu o pai, que perdeu o marido. Ele vai lá por causa da família. Ele não vai lá por causa do morto. Porque a gente sabe que ele não sabe, não vê e não sabe nem que a sustenta. Vai a multidão levando a mulher está chorando. A mãe está chorando. E Jesus chega por causa dela. Quem está chorando é o morto, é a mãe. Quem é que Jesus está sentindo agora a compaixão? A mãe. Jesus toca no caixão. E quando Jesus toca no caixão, o povo para. Porque eles conheciam Jesus? Não, porque Jesus estava fazendo algo inadequado. Eles param. Olha, o homem tocou no morto. Eles não param porque eles conheciam Jesus e Jesus era muito importante. A cidade de Naim não conhecia Jesus. Jesus estava cheio. Ele só vê que Jesus está acompanhado de uma grande multidão. Veio fazer alguma coisa, chegou por algum motivo. Mas eles param porque Jesus toca no morto. E quando você faz coisas impróprias, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo para. Tocar no morto. Não pode tocar no morto. Ninguém pode botar a mão no morto. A Bíblia diz que Jesus aproxima, ela está chorando. Ele olha para ela e diz assim, mulher, não chore. Quem é que fala com a mãe não chorar no meio do cortejo de um filho? Mulher, não chore. Era a última coisa que eu ia dizer para a mãe que estava saindo para enterrar o filho. Mas Jesus sabia e Jesus já tinha planos para aquele momento. Mulher, não chore. Se Jesus fala para o povo, para esse cortejo, eles não param. Se Jesus chega e começa a fazer um barulho, eles não pararam. Jesus chega a fazer uma coisa que chama a atenção. Jesus é especialista nisso. Você sabe por quê? Porque o povo é teimoso. O povo é cheio de regras, cheio de leis. Não se pode parar o cortejo. Ninguém para o cortejo. Não se impede de enterrar o morto. Pode ser feriado, botar a pista lotada, os carros têm que sair da frente. Você está entendendo? E Jesus chega e toca no caixão para chamar a atenção. Para que o povo pare. Porque é necessário parar para ver. É necessário parar para ouvir. É necessário prestar atenção no que Jesus está fazendo. É necessário parar para observar. Quem vive em bagunça e desordem não percebe que Jesus está trabalhando. Quem vive em bagunça, em discórdia, em tititi, em fuzué, não observa que Jesus está trabalhando. Porque ele está distraído com coisas que Jesus não está presente. Ele está distraído com coisas que não tem a participação de
Jesus hoje se levanta